Olá, comunidade! Tudo bem? Olha a gente outra vez aqui. E você? Se cuidando como deve e cuidando das outras pessoas também? Porque o momento é de solidariedade. Mais do que nunca, o momento é da gente estar olhando para o outro. E é claro, antes de tudo, olhando para si. Não só os cuidados com o corpo, mas refletindo. É um momento de rara oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o medievo. Sim, aquele período da história que se estendeu por quase 1000 anos e separa a chamada Antiguidade da Idade Moderna. Vamos primeiro olhar um pouquinho para esta palavra. Vamos analisar um pouquinho esse conceito? Medievo. Teria sido este, então, um período de barbarização da Europa? Gente, porque se nós pensarmos nas formas que a Idade Média ficou conhecida, você vai ver que as nominações não são exatamente as mais elogiosas. A Idade Média ficou conhecida desse jeito: noite de 1000 anos, idade das trevas, espessa noite gótica. Mas por quê? A Idade Média, a palavra médium, medievo, nesse caso, provém da junção de palavras latinas, que é o médium, e o evo, que na verdade não tinha exatamente uma relação com a história, mas sim com a questão linguística. Era a forma do latim que se desenvolve nessa época, que já não é mais aquele latim tratado como latim clássico e nem o latim bárbaro que se generalizou entre os povos da Europa Central, Setentrional e da Europa Extremo Ocidental. Então essa noção de medievo, ela tem a ver com a língua falada, certo? Muito bem, se nós formos analisar a Idade Média em termos temporais, ela é um período que, como eu disse, ela quase que completa 1000 anos, não é? Nós vamos ter 476, tomada de Roma pelos bárbaros. Quando a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, foi tomada pelos turcos otomanos em 1453, nós vamos ter o fim da Idade Média. Ou seja, a Idade Média tem 2 marcos relacionados à história de Roma. Olha que coisa importante. Ela começa em 476, quando o Império Romano do Ocidente cai, ocupado pelos bárbaros, pelos ostrogodos, mais precisamente pelos égulos, e do Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio, uma ex-colônia de marinheiros e pescadores gregos, que foi ocupada pelos romanos e transformada numa cidade que homenageava o imperador Constantino I, Constantino Grande, Constantinopla. No mapinha que nós temos aqui, nós podemos ver a influência destes povos que foram chamados de bárbaros. A palavra bárbaro, carregada de conotação negativa, ela era empregada pelos romanos na forma que eles aprenderam com os gregos. O bárbaro, para Roma, era aquele que era estranho ao meio. Não falava latim, não conhecia o direito romano ou simplesmente não morava nos limites do império. Ora, daí já dá para a gente perceber que ser bárbaro para os romanos era ser a maioria das pessoas em absoluto que não viviam dentro dos domínios de Roma, né? E como vocês podem ver, é um contingente populacional muito grande. É uma quantidade notável de indivíduos e de culturas. Como vocês podem ver, se estendendo do limite aqui da Península Balcânica e atingindo até as Ilhas Britânicas, esta área de ocupação romana. Olha, gente, muito bem. O período do medievo, a Idade Média, ela é marcada, entre outras coisas, pela uma grande fragmentação da autoridade política. Mas nem por isso a medievalidade foi um período que nos privou da presença de grandes civilizações cuja importância nós notamos até hoje.
Sob o ponto de vista da Europa Central e da Europa Ocidental, nós tivemos os francos, que foi um povo de origem germânica, sobre quem nós vamos tratar com mais cuidado no outro encontro. O outro grupo civilizatório que foi de grande importância para a consolidação do feudalismo na Europa, feudalismo, viu? Você estava ansioso, você estava ansiosa, ele não vai falar do feudalismo? Claro, gente, o feudalismo foi um sistema econômico, político e social que marcou a Idade Média. Na região da Europa Oriental, ou da Península Balcânica, chegando, né, aos limites da Ásia Menor, nós tivemos a civilização bizantina, ou seja, dos herdeiros do Império Romano do Oriente. E por último, e não menos importante, nós tivemos a civilização árabe-islâmica, que a partir do século VII, guiado pelas ideias, pela doutrina de Mohammed, essa civilização se apossou do corredor sírio-palestino, de toda a Península Arábica, do norte da África e até da Península Balcânica, no extremo ocidental da Europa. Então, 3 grandes civilizações: francos, bizantinos e árabes, certo? Mas vamos apontar mais 3 elementos que eu acho que vão nos ajudar a pontuar de uma forma mais bacana para fixar melhor essa abertura desse conteúdo que é o medievo. Primeiro, gente, o chamado feudalismo, que nós falamos ainda há pouco, esse sistema que ao mesmo tempo é econômico, é social e político, ele é fruto da fusão de elementos tanto romanos quanto germânicos. Segundo, muito importante, a fragmentação passou a ser a característica da estrutura de poder na Europa. Os reis medievais são os duques que muitas das vezes, na maioria das vezes, por forças de suas conquistas militares, passavam a subordinar um território que normalmente não era muito grande. Daí, estes reis medievais tinham que manter uma profunda relação de dependência com os demais nobres. E isso acabava fortalecendo a posição individual da nobreza, aumentando a sua autonomia e dando à Europa um contexto de fragmentação. Nos ajuda a entender muito bem quem é aficionado, quem acompanha Game of Thrones. Ou lê os livros, ou acompanhou a série, é aquela atmosfera de conflito constante, de interesses, de intrigas e muita violência envolvendo guerras particulares dentro da nobreza. Por último, não menos importante, nós vamos destacar que quem cresce e lucra politicamente com essa situação é a Igreja. Com a autoridade política do Império Romano destroçada entre os reinos bárbaros, o Papa passa a projetar não só uma identidade religiosa de chefe da Igreja cristã, mas também passa a simbolizar uma espécie de porto seguro para a unidade política. A autoridade papal, ela é, além de espiritual, ela é supranacional. Significa que todos os monarcas, todos os dirigentes locais rendem devoção e tributo ao papado. Bom, aí você já deve estar percebendo, poxa, a figura do Papa se tornou extremamente importante. E isso é verdade. O papado passou a exercer um papel definidor nas relações políticas e aí não tardaram reis e imperadores, nobres poderosos, a desejarem intervir na sucessão, na escolha e na administração papal. Pois, historicamente, nós chamamos essa interação ruim, né, que passa a acontecer entre a autoridade papal e a autoridade política e todas as disputas em torno dela, nós chamamos isso de cesaropapismo. Olha a palavra, César, dirigente romano, dirigente político de Roma, papismo, papa,
dirigente espiritual da igreja. A junção dessas duas condições será exatamente a nova situação assumida pela igreja a partir da Idade Média. Para encerrar, gente, vamos lançar um olhar sobre essa tapeçaria que mostra para a gente uma espécie de esquema da sociedade medieval. Num polo, nós temos a igreja, nós temos o clero, o alto clero, o papa, dos cardeais e bispos, e mesmo o baixo clero, dos párocos, dos padres e dos frades. Nós temos a nobreza guerreira, que vai ser o outro estamento dessa sociedade, onde a condição das pessoas, na maioria das vezes, é dada pelo nascimento. E por último, nós vamos ter a classe servil, os servos, que eram os trabalhadores que tanto no setor agrícola, como no setor mercantil ou no setor artesanal, faziam o sustento desses três grupos. Na Idade Média, a igreja também intervinha na organização da sociedade. E a igreja dizia que, pela vontade de Deus, a sociedade se dividia entre os que oram, os oratore, os que guerreiam, os bellatore, e os que trabalham, os lavratore. Pois é, gente, por hora é só. Espero que vocês aproveitem essa introdução e depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre a Idade Média com vocês, viu? Até lá, um forte abraço, não deixem de acessar, não deixem de seguir a página no Instagram para historiar e o nosso canal. Gente, fiquem todos bem, cuidem-se uns dos outros, porque vai passar. Um forte abraço.